Days Gone By é um piloto fenomenal. A gente já começa o episódio com aquele clima que já te pega na hora, te captura imediatamente. É tradição. Ainda que tenha se desviado da rota em diversos momentos do caminho ao longo das temporadas, Walking Dead tem coleção de episódios magníficos. E a gente vai começar pelo começo, o primeiro episódio da série, o piloto, onde a gente teve uma adaptação já de cara de um dos momentos mais curiosos dos quadrinhos envolvendo o Shane. Se você não sabe, eu vou te revelar até o final desse vídeo. Um momento que você não imagina qual é e que é simplesmente muito importante para o desenvolvimento do Rick, tanto na série quanto nos quadrinhos. Foi adaptado de uma maneira aqui sensacional. Fica aí se você quiser saber qual é. Se inscreve no canal, eu sou um psicólogo Walker e faço muitas análises de The Walking Dead. Eu vou começar a pegar os maiores episódios da série. Bora para análise. Antes de mais nada, a gente tem uma cena de introdução que já vai te conectando com os personagens, te ensinando um pouco sobre as motivações deles, quem eles são, um pouco dos seus valores, num diálogo, né, entre o Rick e o Shane, bem amigável, bem assim de você vê a química entre eles, sabe, transbordando na atmosfera, fica assim bem claro no ar o quanto aqueles dois são íntimos, são próximos, são melhores amigos. Você vê o Shane contando um pouco de uma maneira cômica ali sobre a vida amorosa dele, fazendo piadas do tipo que você só faria com o seu melhor amigo, e você tem o Rick confidenciando ao Shane coisas que você só contaria para quem você mais confia. No caso, a crise do casamento entre ele e a Laurie. E aí eles já ganham camadas automaticamente. Você simpatiza com o laço que eles têm de cara, você se identifica nisso, identifica semelhanças com as relações, os formatos relacionais que você possa ter na sua vida, e você já compra aqueles dois. Muito legal. E aí você vai para aquela sequência que não enrola muito, onde eles partem para uma ação policial. E você vê o quanto aqueles caras estão desacostumados desse tipo de ocorrência. Porque um subxerife como o Rick e o seu parceiro não estão acostumados, não esperam que daquele carro de onde está saindo aquele bandido possa ter mais de um, possa ter dois, possa ter três, como o Rick não vê. E a maior preocupação dele no meio da ação ainda é sobre a Laurie, sobre seu casamento, sobre ela não saber. Esse tipo de delicadeza no desenvolvimento da narrativa, né, das camadas do policial, é o tipo de toque que a gente precisava ter priorizado, como o Darabont fez. É o tipo de coisa que destacou o trabalho dele na primeira temporada, além do que o destacou demais também, do que catapultou o seu trabalho, a marca que ele deixou na franquia Walking Dead, que seria o tratamento do terror. Mas isso aí a gente já vai tocar já vai falar disso aí. Então a gente vai de um diálogo casual entre amigos muito próximos para uma sequência de ação eletrizante, e lembrando que o episódio ele já começa se usando aquele recurso in media res, que é quando ele começa a narrativa por um ponto específico muito importante para a história, no caso a morte do primeiro zumbi pelo Rick, e como essa série já chega chutando o pé na porta, cara, te mostrando a que veio, com um zumbi criancinha, de sua forma mais pura, mais fofinha, mas cheia de dentes, prontas para rasgar quem quer que estivesse na sua frente. E o xerife recuando com medo. Como que, para mim, enquanto psicólogo, isso ficou assim, bem saltado aos olhos, às vistas, porque demonstra uma reação de medo muito genuína. Que mesmo um policial, ainda que de cidade pequena, que não tenha muitas ocorrências, mas que teria ali certa experiência, certo treinamento, ao se deparar com algo completamente fora da realidade, fora do normal, completamente anômalo à natureza, fica impactado, foge de medo, treme literalmente de medo. Essas reações que o Andrew Lincoln já entrega desde cara mostram por que ele era o ator certo para ser escolhido como protagonista dessa série. E como que ele se apoderou desse papel do Rick Grimes, começando nessas reações mais estereotipadas, mais externas, mais automáticas e instintivas de medo que ele entrega, para um cara, um homem cheio de camadas e que evolui muito, de uma maneira que só ele conseguiria fazer. E como que o Jon Bernthal e o Lenny James contribuem também bastante para que esse episódio seja um sucesso.
As interações do Rick com eles dois fazem toda a diferença. Esse é um episódio de apresentação do protagonista ao seu novo mundo bizarro, quebrado, macabro. Premissa simples que oferece a oportunidade de crescerem, de serem plantadas e germinarem boas camadas nos personagens e nesse mundo que está sendo mostrado pela primeira vez, com muita maestria, nas mãos certas. E que bom que a gente teve elas logo no começo. Little girl. Interessante notar como o Rick acorda no hospital. Muito curiosa aquela cena em que a gente vê o Shane através dos olhos dele de maneira ali meio embaçada, meio confusa, e ele acorda completamente desorientado da sua noção de espaço-tempo. Ele acorda acreditando que aquela memória, que foi a última visão que ele estava semiconsciente do Shane, tinha acabado de ocorrer, quando na verdade aquilo havia ocorrido há semanas. E já estava tudo desolado, não restava mais ninguém. Tudo destruído e devastado. Outro toque realista do diretor. Imagina você, cara, você acordar no meio de uma realidade desolada, aquém do que era o seu mundo, uma versão invertida do seu mundo. Um mundo distorcido daquilo que você conhecia, onde você vê pessoas despedaçadas, covas em massa, quando ele tá saindo lá pela saída de emergência. E, aliás, como essa cena é claustrofóbica, né? Aquele tipo de cena em que o personagem acende uma coisa no escuro e aí aquilo se apaga e ele tem que acender de novo, que é o caso do fósforo, a caixinha que ele encontra lá na mesa da recepção. E você já teme ali, aquilo já... o que você tem dele por ali, como elemento, já te faz se importar o suficiente, né? Pra temer e você, no mínimo, se coloca na mesma situação que ele, imaginando como você estaria aterrorizado ali, naquele escuro, sem ver nada. O medo do desconhecido, um dos que mais nos assola. Mas ele escapa e dá de cara com uma visão igualmente assustadora. Pobre Rick, ele não teve descanso nesse começo. Já chega ali naquela cova coletiva. E essa cena, ela é, sabe, indiretamente ou não, inspirada daquele filme que você sabe qual é. O filme Extermínio, aqui no Brasil, né? Conhecido dessa forma. Que lá na Inglaterra, um filme britânico, da terra do Andrew Lincoln, inclusive. Com o outro ator muito famoso, queridíssimo aí de todo mundo, que é o nosso Tominha Shelby, o Cillian Murphy, meio que peladão ali, né? A cena com ele teve menos licença poética do que com o nosso Lincoln, com o nosso querido Rick Grimes. É uma cena igualzinha, daquele tipo em que você não sabe de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O Kirkman nega, o Robert Kirkman diz que ele já tinha escrito os quadrinhos e que foi uma coincidência, mas o filme veio antes da série e essa cena já existia. E é uma cena marcante, tanto numa obra quanto na outra. Aquela do personagem descobrindo o mundo, fazendo a descoberta, caminhando pelas ruas devastadas, desertas, tomadas, com rastros de vírus pandêmicos por toda parte. Conforme a gente caminha a jornada do primeiro episódio com o nosso protagonista, outro elemento que embala fortemente o episódio são as trilhas sonoras que a gente ouvia pela primeira vez do Bear McCreary, o criador das trilhas das primeiras temporadas de The Walking Dead. Um gênio, um gênio. Eu tenho vídeo sobre ele fazendo a trilha, a abertura de The Walking Dead aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo pra você conferir. Vale muito a pena você olhar, tá, cara? Se você é walker, você com certeza vai adorar esse vídeo. É o processo criativo do cara. O cara que é um gênio. Criou a trilha sonora que simplesmente não sai dos nossos ouvidos, nunca mais saiu da nossa cabeça, desde que a gente se deparou com aquele policial amigo, com aquele chapéu que a gente nunca mais vai esquecer também. Eu acabei de reassistir o piloto e quando eu olho pro episódio agora, anos depois, o que me chama muito a atenção é a abordagem clara que o Darabont tinha na cabeça dele, do que ele queria construir com essa série. Como essa visão era bem definida. Os zumbis apresentam traços minêmicos. Olha como isso é interessante. Você imagina isso sendo desenvolvido ao longo de toda a série e não tendo sido um conceito abandonado, que mais tarde, meio que para fazer as pazes, porque foi um conceito que deu certo, os fãs gostaram, e para tirar a franquia do marasmo, veio lá o Scott Gimple e criou a coisa dos variantes, que eu também acho interessante, tá? Só para deixar claro. Mas se a gente tivesse tido isso desde o começo, cara, como seria mais assustador de alguma forma?
eu acho que teria contribuído para incrementar demais o elemento do terror. Pensa nisso, cara. Que coisa é mais assustadora no gênero zumbi do que zumbis com traços de memória, zumbis inteligentes, que fazem estratégia, capazes de se lembrar de eventos passados, lugares, locais, pessoas, coisas que eles faziam e usar isso para te caçar. Pensa nessa ideia, como é assustadora. A única coisa tão assustadora quanto isso, e é a que mais me assusta no episódio hoje, é o momento em que o Rick fica cercado debaixo do tanque. E essa cena, sozinha, ainda é a que gela minha espinha. É que eu sinto frio nos ossos só de falar. Que é o principal potencial de terror do gênero zumbi, sem precisar de uma evolução dos zumbis, que seria o elemento horda, o elemento claustrofóbico de você estar cercado debaixo de um tanque ou contra a parede, contra o muro, e as hordas vindo na sua direção e já era, você não tem mais o que fazer. Que é aquele momento em que o Rick quase chuta o balde e vai parar dentro do tanque. Sendo apresentado aí ao nosso querido Glenn, fazendo sua primeira chegada na série, assim, sua aparição inicial de uma maneira ali também cômica, até bem inesquecível, como muitos elementos nesse episódio. E por falar no Glenn, que veio do acampamento fora de Atlanta, né, a gente também vê um pouco desse grupo, que viria a ser o grupo ao qual a gente se afeiçoaria, o qual a gente mais se afeiçoaria, eu diria, né, é o melhor grupo, esse grupo inicial. E os 5 de Atlanta sobreviventes, né, se tornando ali o auge representativo deles, lá nas temporadas 5 e 6. Mas é como que tudo era muito vivo, borbulhava, cara. As relações ali nesses primeiros episódios. E como que a gente vê, né, como o Shane tava certo ali de cara. E você vê ele com as estratégias certas. O pessoal ali meio humanizado, querendo sair pra colocar placas em Atlanta quando vê o rádio tocando, né? O Rick chamando, mas sem eles se darem conta disso, sem esses elementos ainda estarem conectados fora na cabeça do público, só o público sabe disso. E ele falando e o pessoal querendo ir pra Atlanta, até a Lori contrariando ele, tipo, querer colocar placas na estrada, né? Como que isso não fazia muito sentido, você se arriscar a esmo sem saber se alguém viria, sem saber se aquilo de fato ajudaria alguém sequer. E ele não, ele quer preservar o acampamento, ninguém sai sozinho, o Carl fica perto dos adultos. A Lori pode me contrariar, mas é mais importante que ela esteja viva, que esse menino que perdeu o pai, até onde se sabe, também não perca a mãe. E como ele tá certo, né? Como ele tá certo. Ele mantém o rádio ligado por pura racionalidade para obter ou por humanidade oferecer ajuda também. Vale lembrar que o Shane, ele não é um vilão desumano, né? Ele é alguém que se tornou um antagonista ali, mas que estava certo em vários aspectos e a gente se identifica até certo ponto. Ele se perde, não é na sobrevivência, é na relação com a Lori. Na sobrevivência ele só se torna muito impiedoso, né? Desde cedo, mas focando em termos de sobrevivência. Porque eventualmente todo mundo que sobreviveu a longo prazo ia acabar tendo que fazer em algum momento. Mesmo que não tivesse ido tão além do limite quanto ele. Ele é o que vai mais longe. E considerando um momento assim tão inicial de apocalipse. Rick, nesse primeiro episódio, é muito ligado às condutas morais, aos valores, a certo código de conduta mesmo. Ele é muito humanizado, o Rick é muito humanizado nesse começo. E o que é genial, o que ainda assim demonstra uma genialidade do Darabont, do roteiro dele e da direção que ele tinha pra série. Porque você tem um protagonista de uma obra zumbi e que explora uma característica, uma camada em que você praticamente nunca viu em outro lugar. Eu não me lembro de ter visto alguém com empatia por um Walker, como a gente tem com o Rick, que sente pena da condição miserável em que aqueles sujeitos se encontram de cara, né, antes de ele sentir sequer o medo, o estado mais puro de sentimento, de emoção que ele pode ter, antes de saber que aquilo se tratava de uma ameaça, de que estavam mortos, como ele pergunta pro Morgan, para ter certeza. Ele sente empatia, cara, pela Walker lá, aquela Walker icônica da série, mascote da série até, né, que se tornou um símbolo quando a gente falava lá nas primeiras temporadas, que é aquela Walker partida ao meio. E como ele põe fim à miséria daqueles sujeitos, sabe? I'm sorry this happened to you.
As emoções que você vê instintivamente sendo exploradas ao natural são de medo, de pavor. Mas além desse pavor, a gente tem uma camada de compaixão por esses seres, cara. Pensa no quão genial é isso, olha isso. Pena, o sentimento de pena do protagonista. Darabont, você é um gênio, te amo, cara. Andrew Lincoln, você também. Sério, se eles estivessem aqui eu era capaz de abraçar os dois. Os elementos de imagem e de filmagem também chamam a atenção, com aquela película suja, né, cara, que lembra ali, remetendo aos filmes clássicos, o estilo de filmagem também, aquela coisa assim, um escopo cinematográfico bem interessante, que a gente só voltaria a ter em pouquíssimos momentos, muito tempo depois, assim, na série, né, agora em The Ones Who Live, por exemplo. Bem atrativo pro projeto, né, aquela imagem suja ali, no momento inicial. E pra fechar a tampa do caixão aí, ó, pra fechar com chave de ouro, parafraseando, né, caixão, já que a gente tá falando do gênero zumbi, você tem um excelente terror visceral pra encerrar o episódio, com o pobre do cavalo da fazenda que o Rick vai parar, começando a tradição dos cavalos em The Walking Dead. Hip Cavalo. O piloto é uma impressão direta das páginas dos quadrinhos do Kirkman, da edição número 1, feita por ele lá em 2003, nos longínquos inícios dos anos 2000. É incrível, é incrível. Se você pegar os quadrinhos pra ler, eu peguei, até as camadas, o jeito que o Lincoln interpreta o Rick, é fenomenal, assim, você tem esse mesmo pavor lá nos quadrinhos, assim, aquele espanto inicial, aquela curiosidade até, e, assim, o momento que eu falei, o momento que eu disse que ia te revelar aqui no início, no final do vídeo, você tá preparado? É esse momento em que o Rick mostra a sua maior empatia pelo ser moribundo que tá ali diante dele, que é aquela zumbi partida ao meio, que soa como uma espécie de adaptação de um momento que só aconteceria numa edição lá do arco da prisão nos quadrinhos, mas que a gente não teve a oportunidade de ver ocorrer na série, porque a morte do Shane foi diferente, foi muito mais interessante na série. Só que nos quadrinhos, por mais simples que seja, ela gerou uma oportunidade boa de desenvolvimento do protagonista, mostrando ali a genialidade do Kirkman, mostrando ali como que o Kirkman sabe desenvolver bem os seus roteiros também. Nos quadrinhos, cara, eu vou te contar agora como é que o Shane morre, basicamente. O Rick e o Shane estão tendo aquela discussão no meio da floresta, igual acontece na série, só que muito mais cedo, tá? Ocorrendo lá no acampamento da pedreira ainda. Ou seja, o Shane não passaria da primeira temporada na série, se fosse seguir fielmente. E por aí você vê por que algumas adaptações são melhores do que o material original. Eu, particularmente, acho a adaptação do Shane pra série muito melhor do que nos quadrinhos. A gente teve muito mais aproveitamento dele, ao contrário do que as pessoas, por não conhecerem, né, de maneira leiga ali, por não terem lido o material original, não acham que ele foi mal aproveitado, que ele deveria ter durado mais tempo, mas na verdade ele durou muito mais tempo, e foi sim muito bem aproveitado. E é isso, o Cal aparece na cena e dá um tiro no pescoço dele, e ele morre ali, acabou, a gente não tem mais Shane. Só que, pegou? É aí que tá o detalhe, ele morre com um tiro no pescoço. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, cara? Que ele não deixou de se tornar um Walker. Ele volta como um Walker. Só que o Rick enterra ele na época, sem se dar conta desse fato. E aí, na prisão, ele fica muito incomodado, com essa coceira ali, essa pulga atrás da orelha, e ele volta lá no acampamento da pedreira, desenterra o Shane, conversa com o Shane como ele faz com a zumbi partida ao meio, e dá cabo do desgramado. Continuando na segunda temporada na morte oficial do Shane, já que o Rick estava desconfiado que as pessoas que morriam de causas naturais voltavam como Walkers, misturando ao momento do Dr. Jenny, naquela fala do The Day Will Come and Won't Be, o dia vai chegar em que você não será grato. Pondo um ponto final no arco Rick e Shane e no desenvolvimento dele, finalmente, chegando a outro patamar. E esses são os meus pensamentos enquanto um psicólogo walker. Essas são as coisas que chamam minha atenção reassistindo o episódio, como eu acabei de fazer hoje em dia. E se você gostou disso, se você descobriu curiosidades novas que você não sabia, se você ficou no hype de novo, cara, para reassistir o episódio, me conta tudo isso aí nos comentários. E se você gostou, o seu lugar é aqui no Cenicamente. O que você tá fazendo que ainda não se inscreveu? É com você que eu tô falando. Vai lá, cara, se inscreve aí, deixa o like, manda pros seus amigos Walker. Se você gostou do mínimo que eu falei aqui, de uma dessas coisas, se te ajudou, se te serviu como Walker, cara, me fortalece. Isso daí não custa nada, mas pra mim faz toda a diferença.
Vai lá, se inscreve aí. E eu te vejo no próximo vídeo, tá? Eu vou continuar cobrindo esses episódios, falando as impressões aqui do psicólogo, reassistindo hoje, fã das antigas, mas revendo a série, e os grandes momentos que ela teve. É isso, valeu!